Ele é um álbum do Pink Floyd todinho, mas... Bom dia, pessoal! Meu nome é Nathalie e bem-vindos a mais um vlog de leitura. Eu já comecei esse vlog, ele já tem um início, uma abertura, mas eu preciso recomeçar, porque eu comecei a fazer isso aqui 3 meses atrás. E eu já não sei o que ele se transformou, esse vlog, esse vídeo, então eu só quero esclarecer aqui. De tempos em tempos eu estou lendo coisas que eu espero que me ensinem algo novo, não só um livro, não só uma história, algo que eu possa usar no meu trabalho, algo que eu possa usar na minha vida, talvez. Por quê? Porque eu sinto que no meu trabalho, falando coisas no YouTube, é importante ter uma boa didática, é importante eu me comunicar bem e comunicar bem as minhas ideias no formato de vídeo e também, né, verbalmente, ser capaz de passar a mensagem que eu quero passar verbalmente nos vídeos. Esse é o meu principal objetivo com esse vídeo e lendo esses livros, aprender coisas novas para eu usar aqui na minha profissão. Que a ideia era aprender coisas novas. A ideia era ler livros didáticos e aprender coisas novas para esse vídeo. Aprender é bem mais difícil do que parece. Eu quero deixar aqui a minha mensagem: nunca parem de estudar, nunca parem de aprender coisas novas, porque quando você tenta voltar a estudar, quando você tenta voltar a aprender coisas novas, é muito difícil. É difícil mesmo. Tipo, o cérebro parece que fica com preguiça. Literalmente, se você perde a capacidade de reter esse conhecimento, ou então de simplesmente correr atrás desse conhecimento, eu não tô brincando. Eu peço pra vocês aqui agora, nunca parem de estudar, nunca parem de aprender, porque é muito difícil voltar. Isso que eu continuo fazendo cursos aqui e ali, continuo aprendendo coisas novas, principalmente línguas, né? Mas não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa que simplesmente estudo teórico. É difícil, é complicado e é isso. Essa era a ideia pro vídeo de hoje, aprender coisas novas com livros didáticos. E eu espero que vocês gostem das ideias que eu trouxe hoje. Então, eu já li o primeiro livro, que é Como Ver um Filme, da Ana Maria Baiana. Nesse livro, então, ela fala sobre, literalmente, como funciona um filme, de onde vem cada parte do filme, como eles escolhem a música, como eles escolhem as vestimentas, as cores, as cenas, de que ângulo elas vão ser filmadas e por quê, etc. Ela explica tudo tintim por tintim. Gostei de aprender essas coisas, mas ao mesmo tempo não achei tão interessante assim. O que eu queria, o que eu esperava que esse livro me ensinasse? Ler melhor a história de um filme, como compreender melhor a simbologia, como entender melhor a filosofia, qual era a ideia que o diretor ou o roteirista tinha e o Geleia está comendo na minha frente, eu espero que vocês não estejam ouvindo. Qual era a intenção do diretor? Qual era a mensagem que ele queria passar? Esse tipo de coisa. Tentar ler as entrelinhas de um filme ou de uma história. E isso ela não faz aqui. Tudo bem, porque eu entendi que esse não era o objetivo dela em momento nenhum. Ela só queria ensinar para as pessoas comuns que não estudam cinema, só gostam de ver filmes, como é que o filme funciona e como é que você pode interpretar as coisas que passam na tela na sua frente, né? Não é só uma história. São atores, são produtores, são cores, são músicas. E isso ela fez muito bem. Eu é que queria uma coisa do livro que o livro não tinha como me dar, né? Então, foi isso. Eu sinto que eu aprendi bastante sobre algumas partes, realmente, da produção de um filme que eu não conhecia, não sabia como é que era feita. É interessante. É muito bom. Ela também dá uma lista de sugestões de filmes e perguntas pra se fazer quando você está assistindo o filme, mas como eu disse, nenhuma dessas perguntas era a que eu esperava que ela me ensinasse a fazer. Por exemplo, se eu tô assistindo algum filme de terror, será que eu devo me perguntar: será que o diretor ou o roteirista queria que eu sentisse que o bom na verdade é o mal? Será que tem uma história por trás? Será que tem um ensinamento, uma coisa, uma crítica social, sei lá, que ele tá querendo fazer com aquilo ali, sabe? E eu também queria usar isso em livros, quando eu leio livros. Mas não foi isso que aconteceu. E eu acho que esse senso crítico é uma coisa que eu vou ter que trabalhar sozinha. Eu ainda não sei qual é o próximo livro que eu vou ler. E vamos para o próximo? Ok, finalmente, continuando esse vlog, acho que faz um mês que eu não apareço aqui para esse vídeo. Mas o segundo livro que eu li para esse vlog de livros didáticos foi Pele Negra e Máscaras Brancas, do Frantz Fanon. Esse livro, como vocês devem imaginar, ele é sobre racismo.
psicologicamente o que o racismo faz com a pessoa negra, todos os pequenos traumas e pequenas ideias e ilusões que podem se formar na mente das pessoas por conta do racismo. Não só pessoas negras, pessoas brancas também, mas é claro, o autor ele é negro e ele focou na experiência da pessoa negra. Eu compreendi o objetivo dele nesse livro, mas eu em alguns momentos ficava confusa com o jeito que ele escreve. É claro, o livro foi escrito nos anos 50, ele é extremamente homofóbico, extremamente machista, ele tem uma ideia bem heterocêntrica das coisas, tudo dentro desse mundo, né? A conclusão fez total sentido. Eu vou dizer assim, não que eu aprendi novos conceitos com esse livro, porque todos os conceitos que ele cita aqui são conceitos que a gente discute muito hoje em dia. Eu pude entender melhor como esses conceitos nasceram, de como as pessoas antigamente pensavam nessas ideias e como elas foram evoluindo até agora. Mais maneiras de pensar no colonialismo como uma coisa ruim, mais maneiras de pensar no racismo como uma coisa ruim, mais argumentos contra o racismo e o colonialismo e etc. Eu tive muitos momentos durante a leitura desse livro em que eu pensava, tipo, exatamente, obviamente. Os comentários que me surgiram na cabeça eram muito, tipo, real. Por exemplo, tem um momento em que ele fala sobre as pessoas da ilha de Madagascar. A gente raramente ouve sobre a cultura original de Madagascar, os povos originários de Madagascar. E isso é porque boa parte da cultura deles foi destruída pelo colonialismo, aparentemente. Eu não sabia disso. Houve, aparentemente. Tudo ele fala abertamente, ele não cita muito das fontes. Aparentemente um cara escreveu um livro dizendo que o pessoal de Madagascar acreditava que um deus viria salvá-los, que esse deus era o homem branco. Frantz Fanon, assim como eu espero que vocês também tenham pensado isso, nega essa ideia. Da sua maneira, ele explica, né, que não. Muitas pessoas acham que os povos nativos, os povos originários de certos lugares eram passivos e que eles não lutavam contra os colonizadores e que eles queriam que a colonização acontecesse, o que obviamente não é verdade. Pessoas aparecem na sua casa e começam a destruir a sua cultura e tentar te transformar numa coisa que você não é. Isso, resumindo bastante, porque a gente sabe que foi tragédia depois de tragédia, tortura depois de tortura. Então, falar que eles esperavam que isso acontecesse, que eles estavam felizes em participar, não. Uma coisa que eu pensei muito quando eu tava lendo era tipo, uma pessoa chega na tua casa, bota fogo na tua casa e depois que te tira desse fogo, ela fala, você não tem casa. Deixa eu te dar uma casa nova. E aí você olha na casa da pessoa e fala, é claro que eu não tenho casa, você veio e botou fogo na minha casa? Sabe? Foi isso que aconteceu, em resumo. Eles chegaram e disseram, então, vocês não têm cultura. Deixa eu destruir tudo que vocês criaram milhões de anos. Vocês não têm cultura, olha só, vocês não têm. E claro que a gente não tem cultura, vocês destruíram a nossa cultura, vocês casas e as nossas esculturas e a nossa escrita. Eu não sei, porque a gente não ouve quase nada na mídia sobre a cultura de Madagascar. Porque aparentemente foi totalmente destruída pelos colonizadores. Se eu estiver errada, alguém me corrija, por favor, nos comentários. Mas essa é a ideia que ele passa no livro e eu fiquei bem chocada. Eu devia ter colocado no Google antes de aparecer aqui e falar essas coisas, né? Em resumo, me deu muito mais argumentos pra falar sobre os problemas do colonialismo e por que tudo isso é errado. Racismo, colonialismo... Mas essa é a conclusão de Pele Negra, Máscaras Brancas, do Frantz Fanon. Basicamente, ele fala que não existe uma raça superior e ele simplesmente deseja que todos possamos viver em igualdade. Eu gostei. Foi um pouco pesado de ler, foi um pouco lento pra mim ler e compreender tudo que ele fala. Tanto que eu tô aqui um mês depois. Mas deu tudo certo. E agora vamos para o próximo livro. Uou, mais um mês se passou e cá estou eu de novo. Eu espero conseguir terminar esse vídeo antes do final de maio, mas talvez eu não consiga. Tudo bem. Mas agora, dessa vez, eu li um livro chamado Metodologia do Ensino de Filosofia, do Silvio Gallo. Esse cara, ele é radical, ok? É professor de filosofia e é filósofo. E ele ensina algumas maneiras, alguns meios, alguns métodos de ensinar filosofia. Basicamente, como incentivar os alunos a filosofar, incentivar alunos a pensar, a questionar, trazer novas ideias pro seu dia a dia, a realmente, sabe, de acordo com ele, não se entregar ao sistema, pensar sozinhos, terem os seus próprios meios de pensar e questionar o mundo ao seu redor. Esse cara, ele é muito do tipo que fala coisas como a sociedade quer te
prender, a sociedade te trata como criança, a sociedade quer que você tenha respostas prontas. Ele é um álbum do Pink Floyd todinho. Eu gostei, ele me ensinou algumas coisas, ele me deu alguns insights que os outros livros que eu li antes não me deram. Insights realmente de como elaborar os meus vídeos, algumas ideias de como trazer melhor as informações que eu quero passar em alguns dos meus vídeos de caso criminal, principalmente. Como passar a ideia de que a gente deve continuar explorando e continuar questionando a nossa sociedade, questionando o nosso sistema de justiça, questionando as coisas que acontecem com as pessoas, porque eu acredito que esse é um dos grandes motivos pelos quais o conteúdo de casos criminais no YouTube existe, sendo bem sincera com vocês. Antes de eu entrar nesse assunto, eu dei, acho que 3 estrelas pra esse livro. Ele realmente é sobre ensinar filosofia, e eu não tô aqui pra ensinar filosofia, mas não podemos negar que temos algumas coisas em comum entre ensinar filosofia e ensinar simplesmente as pessoas a questionarem, compreender os casos, não simplesmente assistir casos criminais pela tragédia e pelo drama da coisa. Eu entendo que isso seja bem divertido. Como eu disse, eu acredito que um dos motivos do conteúdo de casos criminais fazer tanto sucesso é porque ele mostra pra gente um pouco da realidade dessas coisas que a gente antes não entendia, coisas que antes não era comum a pessoa normal do dia a dia compreender, conteúdo forense, conteúdo de o que acontece depois que a pessoa é presa, ou o que acontece para que a pessoa seja presa, quanto tempo leva para uma pessoa ser presa, quanto tempo uma pessoa fica simplesmente na cadeia esperando pelo seu julgamento, ou então em liberdade, esperando pelo seu julgamento, esse tipo de coisa que a gente antes não discutia, não sabia. Outra coisa também para mostrar como essas coisas acontecem, de onde vem o pensamento de um ser humano querer matar o outro, curiosidade, traumas, doença mental, como respeitar a doença mental do outro ser humano, como perceber quando um ser humano tem uma doença mental. Muita gente não percebe isso. Então eu quero tornar muitas dessas coisas que muitas vezes quando eu vejo ou quando eu leio sobre, pra mim parecem muito óbvias, e é algo que eu tô aprendendo a lidar com isso, é o fato de que nem tudo que é óbvio pra mim é óbvio pros outros. Coisas como motivação não precisa de ajuda, não precisa simplesmente ser chutada pra fora da sociedade e deu, e tipo, ok, lidamos com essa pessoa foi chutada da sociedade. Não, ela ainda é um ser humano, vamos pensar nisso. Todas essas coisas, todas essas questões, eu ando pensando muito nelas, eu ando pensando muito em como abordar elas nos meus vídeos de caso criminal, como realmente trazer essas ideias e incentivar as pessoas a questionar essas coisas, pesquisar mais, aprender mais sobre o mundo ao nosso redor nesse sentido. No sentido assim de, nossa, eu gostaria de compreender essa lei, eu gostaria de compreender essa doença mental, eu gostaria de reconhecer e respeitar essa doença mental. Ajudar uma pessoa se eu ver que alguém que eu conheço está em um relacionamento abusivo, por exemplo, que é uma coisa super comum que acontece em vários casos criminais, simplesmente começa com um relacionamento abusivo. Como é que eu posso ajudar? Como é que eu posso fazer alguma coisa? Então é isso que eu gostaria que fosse, é isso que eu gostaria de passar no meu canal, e eu não estou conseguindo 100% ainda. É um projeto, é uma coisa que eu tenho que pensar durante bastante tempo, é uma coisa difícil, principalmente com tanto conteúdo que eu produzo bastante vídeos, né? E eu tenho pouco tempo pra criar cada um. Mesmo assim, eu tento botar o máximo de informação e eu quero começar a botar o máximo dessas reflexões. Então foi por isso que eu escolhi esse livro. Esse livro também estava na estante do meu namorado e é algo que ele achou que ajudaria e realmente me ajudou com algumas dessas questões, assim, de como instigar uma pessoa a questionar. Mesmo que você tenha um pensamento, uma coisa que a gente tá aprendendo muito também agora, né? Essa coisa do eu tenho um preconceito enraizado dentro de mim que eu não sabia que eu tinha. Como questionar esse preconceito dentro de mim? Muita gente que, tipo, ouve, fulano tem depressão, e aí logo pensa, fulano é preguiçoso. Como é que eu vou tirar isso? Tipo, simplesmente a pessoa vai falar que tem depressão e a primeira coisa que eu vou pensar é que a pessoa é preguiçosa ou que a pessoa tá triste. Não é necessariamente verdade. Tenho que me lembrar que isso não é necessariamente verdade. E aí eu posso seguir em frente pra reconhecer fulano tem depressão. Várias dessas coisas eu quero começar a passar isso no meu canal e isso é bem difícil, é bem complicado. Esse livro deu algumas ideias de como fazer isso, mas não exatamente. Mas tudo bem, até porque esse livro não tá ensinando a pessoa a incentivar a educação apenas no conteúdo de casos criminais, né? Eu não sei se tem um livro só pra isso, se alguém souber, me indique, porque vai ser ótimo. Bem interessante, complexo. Eu tenho mais um livro pra ler pra esse vídeo e aí ele vai estar terminado. 3 meses se passaram e chegamos ao final.
chegamos ao fim com o livro mais decepcionante. Eu acho que é um dos livros mais decepcionantes que eu já li na minha vida. Esse era o livro que eu tava mais animada pra ler pra esse vlog. Cultura e Ensino de História, Elogio à Criação, da Raquel Alvarenga Sena Venera. Mulher. Não sabe escrever. Ela fala no início do livro que esse livro é sobre textos que ela escreveu durante os seus 10 anos de ensino de história. E era isso que eu esperava. Eu esperava aprender literalmente sobre didática, cultura, sobre a mudança literalmente de ensinar pessoas, sabe? As diferenças entre ensinar uma turma e outra, as diferenças entre as experiências de uma professora de história. Era sobre isso que eu queria ler e eu achava que esse livro seria sobre isso. Esse livro não é sobre isso. Esse livro é basicamente um compilado de pesquisas que ela fez sobre cultura e sobre a educação no Brasil, como várias pessoas pesquisam cultura e pesquisam educação e pesquisam o ensino de história, como a história deve ser ensinada, coisas assim, a didática da história e os ângulos da história e se a história deve ser pautada na moral, se é importante ensinar história visando dizer quem foi o mocinho e quem foi o bonzinho da história, sabe? Esse tipo de coisa. Mas em momento nenhum ela fala pra gente qual é a sua conclusão. Eu concluo que ao ensinar história eu devo fazer isso e eu devo fazer isso e eu devo fazer isso. Ela não esclarece, ela só fala fulano falou tal coisa, Beltrano falou tal coisa. Na conferência de educação de 2009 falaram tal coisa. E você vai me dizer o que você acha disso? Você vai me dizer, você vai tirar alguma conclusão? Não, ela não vai. Ela só vai te dar todas essas coisas. Aqui, ó, tem tipo 1, 2, 3, 4, 5, 6 páginas de referência de todas essas pessoas, esses filósofos, esses lugares que ela viu, que ela foi, várias coisas que aconteceram. Ela usou essas informações e escreveu isso aqui. Isso aqui não tem nada de realmente útil, na minha opinião. Eu fiquei muito frustrada com esse livro. Se pudesse, dava 0. Não vou dar, sei lá, 2 estrelas. Tá ótimo. A ideia que ela passa no início do livro, a ideia que ela passa é que ela vai falar sobre o ensino de história na sua experiência como professora. Realmente, assim, eu queria ouvir sobre a sala de aula. Eu queria ouvir sobre comunicar as ideias para as crianças. Como criar os argumentos corretos quando uma criança te questiona. Como que você... Entendeu? Era isso que eu queria. Se alguém souber de um livro que é sobre isso, por favor, coloque nos comentários, porque vai ser muito útil pra mim. Eu quero aprender mais sobre isso. Mas é assim que a gente conclui esse vlog, esse vídeo. A minha conclusão é que aprender, estudar é uma coisa difícil, principalmente quando você perde o hábito, você perde a prática. Muitas vezes eu quase caía no sono lendo alguns desses livros, ou então eu tinha que focar, eu tinha que colocar tipo 100% do meu foco no que eu tô lendo, senão eu vou me perder, sabe? Porque muitos desses autores que eu li no vídeo de hoje, eles têm, obviamente, uma linguagem acadêmica. Eles falam com palavras bonitas, então eu tenho que prestar bastante atenção no que tá acontecendo, prestar atenção no que eles querem dizer também. Essa pessoa não queria dizer absolutamente nada, mas os outros autores todos tinham algo a dizer, todos tinham uma conclusão a tirar do seu livro e da sua obra. É isso então pro vídeo de hoje, pessoal. Um vídeo que eu fiquei meses fazendo, precisei de meses pra ler 4 livros didáticos e aprender algo com eles. Com certeza, aprendi várias coisas novas, aprendi um pouco sobre o mundo do cinema, né, e como ele funciona, o racismo e a história da luta antirracista, que foi bem interessante também. Aprendi um pouco sobre filosofia, que foi interessante. O livro de filosofia foi o que mais me ajudou a pensar em como comunicar o que eu quero comunicar nos meus vídeos, como fazer as pessoas questionarem as coisas mais do que simplesmente assistirem o conteúdo de casos criminais pela raiva da coisa, pela violência, que não é o que eu quero em momento nenhum. Eu quero que a gente possa aprender com essas coisas. Nem sempre é possível. Posso dizer agora, nem sempre é possível simplesmente tacar um aprendizado no meio da história, mas é. Esse livro aqui me ensinou que nem todo mundo que escreve um livro tem algo a dizer, nem todo mundo que escreve um livro tem um post-it. Eu escrevi um post-it. O livro de filosofia tem tipo 6 post-its. Mas pessoal, concluímos então esse pequeno experimento. Eu quero continuar, eu quero ver se eu encontro mais livros do tipo, quero aprender mais sobre comunicação, com certeza, mas por enquanto é só isso. Como sempre, muito obrigada por assistir o vídeo até aqui. Muito obrigada por deixar o seu like, deixar o seu comentário e por se inscrever no canal. Redes sociais estão na descrição e se você quiser ajudar com a monetização desse canal, você pode mandar um Pix. Muito obrigada pelo seu apoio, muito obrigada por estar aqui para esse vídeo e eu vejo vocês no próximo. Tchau!